Saudações, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Você sabe, você que já me acompanha há algum tempo, que eu não sou de passar pano, que eu faço a crítica independente do sujeito ser ídolo do clube ou não. Alguns torcedores não gostam, mas paciência, alguns membros da imprensa ficam cheios de dedos para criticar, às vezes, alguém que é ídolo de Grêmio ou de Internacional, mas eu não sou assim. Quando tem que elogiar, se elogia, quando tem que criticar, se critica. E eu quero falar no vídeo de hoje sobre Abel Braga, e é óbvio que eu não vou fazer nenhuma crítica ao trabalho tático ou coisa parecida, porque, gente, o Abel tem um jogo à frente do Inter, não tinha nenhum milagre que ele pudesse fazer. Se o Inter vencesse o América, não seria por causa do Abel, e se o Inter perdesse, como perdeu, não seria por culpa exclusivamente do Abel. É preciso ter um discernimento nessa avaliação. Mas algumas coisas me deixam muito preocupado em relação a Abel Braga, a figura de Abel Braga no comando do Inter, e eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é que na entrevista coletiva o Abel disse que vinha acompanhando os jogos do Inter. Eu não sei se ele não disse isso muito mais para parecer que está inteirado com as coisas do Inter do que propriamente por acompanhar. Por que eu tô com esse pé atrás? Porque o Abel Braga reconheceu na coletiva pós-jogo contra o América que nem sequer conhecia o Peglow. Que viu o gurizinho treinando, opa, o menino joga bem e tal, como é que é o nome dele? Peglow, tapa. E colocou o Peglow quando o Patrick se machucou no jogo contra o América e alguns minutos depois tirou o jogador, o que é absolutamente incomum, né? O técnico colocar e retirar o jogador na mesma partida. O Abel claramente não sabia o que ele estava fazendo. O que é grave por dois aspectos. Primeiro, porque tu não pode colocar em campo um jogador que não conhece. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro, e talvez mais grave, é que o Abel Braga, um sujeito que é técnico de futebol, que é treinador, ele tem o dever de estar atualizadíssimo em relação a jogadores do futebol brasileiro. É o trabalho dele, gente. É o trabalho dele. Ele tem que saber quem é que está surgindo. O Peglow não é um desconhecido. É um jogador com histórico de seleção brasileira, sub-17 especialmente, agora chegando numa idade de já estar no grupo principal desde o começo do ano. Então, primeiro, se ele estava de fato acompanhando o Inter, como ele disse, ele deveria conhecer o Peglow. Segundo, sendo um treinador de futebol, um cara que precisa estar inteirado sobre as coisas que acontecem no futebol brasileiro especialmente, o Abel tinha a obrigação de pelo menos saber quem é o Peglow. Como é que joga, se é destro ou se é canhoto, se prefere jogar na direita, na esquerda, no meio, se é rápido, se não é, se é mais volante, se é mais meia, se é mais atacante, se é alto, se é baixo, se finaliza, se cabeceia. Ele tem que saber isso. Ele é técnico de futebol de alto nível, ele precisa saber disso. O Abel não precisa saber, por exemplo, quem é que está bem na Série C, na Série D ou na Série B, porque para essa realidade ele não vai. Agora, na realidade a qual ele está inserido, que é um clube de Série A do futebol brasileiro, o Abel fatalmente receberia outros convites além do convite do Internacional. Ele precisa saber o que é que está acontecendo. E ele não sabia nem sequer quem é o Peglow, jogador de seleção brasileira de base. E outro ponto importante que fundamenta ainda mais essa minha tese de que o Abel não estava acompanhando o Inter, como ele disse, é que na coletiva, também depois do jogo do América, o Abel disse que não sabia se o problema de falta de drible do Inter, de falta de vitória pessoal, era algo desse jogo ou se vinha acontecendo, porque quem sabe pode mudar, porque precisa. Aí entram algumas coisas. Primeiro, o Abel deveria saber que o Inter está entre os 4 times que menos driblam no Campeonato Brasileiro. O Inter está entre os times que menos driblam em toda a Copa Libertadores. E dos 16 que estão nas oitavas de final, se não me engano, o Inter é o que menos dribla. É o que menos dribla ou é o segundo que menos dribla, mas está assim lá embaixo nesse ranking. Você olha para o grupo do Inter e não tem jogador de drible, não tem jogador de vitória pessoal. Sabe quem é que mais dribla no Inter? É o Patrick. Isso é estatística, isso é dado. Como é que é o drible do Patrick? Pode ser ele dando bundada nos caras, dando peitaço, mas ele vai indo meio que aos trancos e barrancos como um trator, mas vai passando pelos caras. Você consegue passar pelo adversário e conta como um drible. É assim que o Inter progride com vitória pessoal. Isso está no grupo do Inter. O Abel tinha que saber. O Kudê tinha razão, gente. O grupo é curto. O grupo
tem limitações. O Inter não tem um driblador. E agora com a lesão do Patrick, que vai ficar 10, 12, 14 dias fora, isso evidentemente vai piorar, porque aquele jogador que consegue a vitória pessoal não vai mais conseguir porque estará impossibilitado de jogar. Então tudo isso, todo esse cenário que eu estou pintando para vocês, me causa preocupação, porque o Abel não estava acompanhando o Inter. Me desculpe, mas não estava, porque se ele estivesse, ele saberia dessas coisas, ele conheceria o Peglow, ele conheceria o grupo, e aparentemente ele não conhece, o que é grave, porque vem aí mais um jogo contra o Santos. Esse eu até acho que o Inter tem condições de ganhar, porque o Santos tem boa parte do time impossibilitado, né? Jogadores que testaram positivo. Depois tem a volta da Copa do Brasil, o ano vai afunilando, o calendário é cheio, não tem tempo de treino, não tem tempo de trabalho de campo. O treino, entre aspas, é uma sala de vídeo, tu aponta os erros e vambora, é assim mesmo. O calendário do futebol brasileiro é desse jeito. Isso me preocupa, porque eu não vejo o Abel atualizado com o que está acontecendo no Inter nesse 2020. Tá certo, pessoal? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e assim que você se inscrever, você clica em ativar notificações, que é bastante importante. O like sempre, esse desde já, sempre, porque ajuda bastante essa interação minha aqui com vocês. Valeu, pessoal. Um abraço.